Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava fazendo um vídeo aqui e travou. Eu vou ter que falar tudo de novo. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar. 2 Crônicas, capítulo número 20. Foi a palavra que o Senhor confiou no meu coração nessa manhã. 2 Crônicas 20. Diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então enviaram alguns homens que disseram a Josafá: Uma grande multidão está vindo do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eles já estão em Hazazot-Tamar, que é em Engedi. Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Percebem que a Bíblia diz que em 2 Crônicas 20, para quem não sabe, irmão, Josafá, ele é o rei. Deus tinha levantado ele sobre o rei de Israel. A Bíblia diz que seu pai tinha morrido. O pai de Josafá era Asa. Quando Asa morre, a Bíblia diz que Josafá vai reinar em seu lugar. Aí escuta só. Percebe que Josafá, ele foi levantado por Deus. Aí a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que 3 grupos de adversários vai se levantar contra Josafá. 3 grupos de adversários vai se opor contra Josafá. Percebe que a Bíblia diz assim: se levantou Moabitas, Amonitas e Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então alguns homens avisaram: Josafá, eis que está vindo uma grande multidão aí. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Agora escuta isso aqui. Olha que interessante. Percebe no detalhe da passagem. A Bíblia diz que quando o adversário se levantou, quando o adversário está vindo de encontro com ele, ele vai fazer o quê? Ele vai ter medo e vai buscar o Senhor. Então percebe, ele só buscou a Deus porque o adversário se levantou. Ele só buscou a Deus porque o adversário está se opondo contra ele. Ele só buscou a Deus porque a adversidade se levantou. Pode perceber, irmão, tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida que é pra gente buscar. Deus sabe tirar a gente da zona de conforto. Deus permite o adversário se levantar que é pra gente buscar ele. Deus não quer ver ninguém parado, filho. Olha que interessante. Percebe que quando você levantou 3 grupos, Moabitas, Amonitas e Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Olha que interessante. O inimigo está vindo para batalhar. O inimigo está vindo para fazer conflito. Aí Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Só buscou a Deus porque o inimigo se levantou. Irmão, se Deus não permitir o inimigo se levantar, a gente não busca. Por isso que Deus permite o adversário se levantar. Percebe? Se não for batalha, se não for lutas, se não for adversidade, a gente não busca. Por isso que Deus permite o inimigo se levantar, que é pra gente buscar, irmão. Aleluia, Deus. Agora escuta isso aqui. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta. Olha que interessante. Se levantou Moabitas, Amonitas e Meunitas. Então enviaram alguns homens que disseram a Josafá: Uma grande multidão está vindo do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eles já estão em Hazazot-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. Olha que interessante. Percebe que a Bíblia diz que alguns homens foram avisar Josafá. Disseram assim: Josafá, está vindo aí uma grande multidão. O adversário está vindo aí, Josafá. Quando Josafá fica sabendo que o adversário está vindo, ele vai ter medo e vai buscar refúgio em Deus. Sabe por quê, irmão, que Josafá vai buscar refúgio em Deus? Porque só Deus pode te ajudar. Tem coisas que só Deus pode fazer. Agora escuta só isso aqui. Olha o que a Bíblia diz em Amós 3,7. Vai dizer assim: que o Senhor não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Agora segura isso aqui. Em Amós 3,7 vai dizer que Deus não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Josafá é servo de quem? Josafá é servo de Deus. Percebe que antes do inimigo vir, Josafá está sendo avisado. Não, eu vou repetir isso aqui. Olha que interessante. Antes do inimigo vir até Josafá, alguém avisou para ele: Josafá, tá vindo um exército numeroso aí. Aí ele vai ter medo. Então percebe,
Antes da adversidade chegar, Josafá foi avisado. Porque Deus não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Quem é servo dele, Deus avisa de imediato. Eita Jesus! Irmão, isso aqui é muito forte. Olha que interessante. Antes do inimigo vir, Josafá está sendo avisado. Percebe que falaram, Josafá, está vindo uma numerosa multidão. Então percebe que o inimigo está vindo de encontro. Mas antes do inimigo vir, Josafá está sabendo, ele vai buscar Deus. Deus sempre te dá a oportunidade de buscar ele antes da adversidade surgir. Olha que interessante. Deus avisa antes. Percebe que Josafá é servo. Josafá ele foi avisado por alguns homens que o inimigo estava vindo de encontro. Aí ele vai ter medo e vai buscar Deus. A Bíblia diz que vai vir gente toda Judá para buscar o Senhor. Irmão, agora uma coisa que eu achei interessante, presta atenção. A Bíblia diz que o inimigo se levantou contra Josafá. Percebe no versículo número 1, vai dizer assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Pera aí. Eles vieram fazer guerra contra quem? Contra Josafá. Só que no versículo de número 4 vai dizer assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora segura isso aqui, pelo amor de Deus. Espera aí. Se a Bíblia diz que o inimigo está vindo para lutar contra Josafá, por que está vindo gente de toda Judá? Por que está vindo pessoas de toda Judá para ajudar Josafá? Sabe por quê? Porque Josafá, ele é o rei do povo. Josafá é o rei de Judá. Aí o que a Bíblia diz? Que veio gente de toda Judá. Então percebe, o inimigo está se levantando contra o rei. O inimigo está se levantando contra a liderança do povo. Aí o povo foi ajudar o líder. Por isso que veio gente de toda Judá. Judá pensou assim, peraí, o inimigo está querendo atacar nosso rei. Josafá é nosso rei. Vamos ajudar o nosso rei. Vamos ajudar a nossa liderança. A gente tem que ter essa visão. Nós devemos ajudar os nossos líderes. Eita glória. Percebe, irmão? Tava mexendo com Josafá. Josafá era o rei de Judá. Aí viu gente de toda Judá. Porque Josafá não está sozinho na guerra. Eita glória. Aleluia a Deus. Escuta só isso aqui. Olha que interessante. O inimigo estava vindo para atacar Josafá. Josafá era o alvo. Só que veio gente de toda Judá. Deus enviou socorro para Josafá. Josafá não está sozinho na guerra. Deus envia socorro no meio da adversidade. Aleluia! Olha que interessante, irmão. Deus não deixa a gente passar a luta sozinho. Josafá era o alvo do inimigo. Mas a Bíblia diz que veio gente de toda Judá para se congregar, para ajudar Josafá. Você não está sozinho na adversidade. Você não está sozinho nessa... Eita glória! Aleluia! Olha que tremendo, irmão. Deus sempre envia socorro no meio da adversidade. Eita glória! Aleluia, Deus! Eita Jeová! Oh glória! Escuta só! Olha que interessante! Percebe, irmão? Não vou repetir isso aqui. Olha que tremendo! A Bíblia diz que Moabitas, Meunitas e Amonitas vieram para fazer guerra com Josafá. Josafá era o alvo. Só que no versículo número 4 vai dizer: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Veio gente de toda a Judá. O inimigo se levantou contra Josafá, mas veio gente de toda a Judá para ajudar Josafá. Deus não deixa você sozinho na adversidade. Deus envia socorro no meio da adversidade, irmão. É nessa hora que Deus envia socorro. A Bíblia vai dizer que o Senhor é um socorro bem presente no tempo da angústia. Percebe que o socorro chega no tempo da angústia. O salmista, no Salmo 121, vai dizer: eleva os meus olhos para os altos e direi, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que interessante. Percebe que Josafá, ele está passando por uma adversidade. Só que ele vai buscar quem? Ele vai buscar Deus. Por quê? Porque o inimigo se levantou. Josafá sabe que só Deus pode livrar ele daquela situação. O nosso socorro vem do Senhor. Você quer ver uma coisa? Eu peço que você dobre a sua atenção. O inimigo está vindo para quê? Para atacar Josafá. E Josafá está buscando quem? Josafá está buscando a Deus. Percebe que o inimigo está vindo para pelejar contra ele. O inimigo está vindo para atacar Josafá. O inimigo está vindo para fazer batalha contra Josafá. Só que a Bíblia vai dizer que Josafá, ele vai entrar na casa do Senhor e vai começar a orar. Agora segura isso aqui. Por que Josafá está buscando a Deus? Porque o inimigo está se levantando contra ele. Então Josafá precisa do quê? Do livramento de Deus. Olha o que o salmista vai dizer em Salmos 3.
Irmão, se tu não deu glória, olha o que o salmista disse. O salmista do Salmo 3, ele vai dizer assim, em Salmo 3, no versículo número 5, se não me falha a memória, olha o que ele disse. Salmo 3, no versículo número 8, Salmo 3, 8, diz assim: do Senhor é a salvação, a tua bênção está sobre o teu povo. Não vou repetir, olha o que o salmista disse. Do Senhor é a salvação. Josafá precisa do quê? De uma salvação, porque o inimigo está se levantando, então ele precisa de salvação do Senhor. Então percebe que Josafá está buscando, porque ele sabe que Deus tem aquilo que ele precisa. Eita glória, aleluia a Deus. Não, vou repetir isso aqui. Irmão, que tremendo isso aqui. Olha que interessante, o inimigo se levantou contra Josafá, e Josafá está precisando do salvamento. Josafá está precisando do livramento de Deus. O salmista do Salmo 3, no versículo número 8, vai dizer: do Senhor é a salvação, e a tua bênção está sobre o teu povo. Olha que interessante, a salvação é do Senhor. Josafá precisa de salvação, então ele vai buscar Deus. Josafá sabe que só Deus tem aquilo que ele precisa. Eita glória, irmão, só Deus tem aquilo que a gente precisa. Só Deus tem. Josafá precisa de um livramento. Josafá precisa de salvação de Deus, porque o inimigo está se opondo contra ele. E Josafá vai buscar quem? Josafá vai buscar Deus, porque só Deus tem aquilo que ele precisa. Filho, tem coisas que só Deus tem o que você precisa. Não adianta recorrer a pessoas, vai ter que recorrer a Deus, porque é Ele que tem o que a gente precisa, irmão. Aleluia! Se você precisa de uma salvação, é Deus que tem. Eita glória! Aleluia! Jesus disse: se está com sede, vem a mim, beba. Se está com sede, é Ele que concede, é Ele que sacia. Irmão, somente Deus tem aquilo que precisamos. Olha que interessante, Josafá ele precisa do livramento. Josafá precisa buscar Deus, porque o inimigo está se opondo contra ele. Aí a Bíblia diz que Josafá, ele vai entrar na casa do Senhor. Olha que interessante, espera aí, irmão. O inimigo se levantou, Josafá fez o quê? Olha o que Josafá fez. Quando o inimigo se levantou, Josafá correu para a casa de Deus. Olha para onde que ele foi, para a casa de Deus. O inimigo se levantou para fazer Josafá entrar para dentro da casa do Senhor. Já parou para pensar que tem coisa que Deus permite o inimigo se levantar, que é para empurrar para a presença dele? Olha que tremendo, irmão. Aleluia a Deus. Percebe? Deus permitiu o inimigo se levantar para Josafá entrar para dentro da casa do Senhor. Percebe? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Se levantou amonitas, moabitas e meunitas contra Josafá. Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor, entrou na casa do Senhor e começou a orar. Olha que interessante. O inimigo se levantou para fazer Josafá entrar na casa do Senhor. Filho, Deus sabe fazer a gente voltar para a presença. Deus sabe apertar a gente, irmão. Deus sabe como apertar. Percebe? Se foi o inimigo se levantar, que Josafá correu para casa. Você quer ver uma coisa? Eita, você lembra? Eu vou falar, Jesus. Você lembra? Quando Senaqueribe estava ameaçando Ezequias, a Bíblia diz que quando Senaqueribe estava ameaçando Ezequias, a Bíblia diz que ele mandou uma carta para afrontar Ezequias. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele pegou aquela carta de ameaça do inimigo, ele vai entrar dentro da casa do Senhor, vai abrir a carta e vai ler. Eita, escuta só. Percebe que Senaqueribe se levantou contra Ezequias. Percebe? Se levantou contra Ezequias. Quando ele se levanta contra Ezequias, Ezequias pega a carta e vai para a casa de Deus. Ele abre aquela carta dentro da casa do Senhor e fala: Senhor, aqui está a ameaça de Senaqueribe. Percebe? O inimigo ameaçando, mas Ezequias foi para a casa do Senhor. Aqui também, Josafá sendo ameaçado. Eita, mas Josafá foi para a casa do Senhor. Percebe que a adversidade nos empurra para a presença de Deus. Eita glória, aleluia a Deus. Irmão, Deus sabe como trabalhar. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Eita glória, aleluia. Irmão, escuta isso aqui. Olha que interessante. Percebe? O inimigo se levantou contra Ezequias, e ele foi para a casa do Senhor. Aqui também, o inimigo se levantou contra Josafá. Josafá entrou na casa de Deus. Percebe que Deus permite o inimigo se levantar? Que é para empurrar a gente para a presença, irmão.
Deus sabe como tratar, irmão. Tudo coopera para o bem. Talvez você fale assim, Senhor, por que eu estou passando tanta luta? Por que eu estou passando tanta adversidade? Mas pode perceber, quanto mais luta a gente tem, mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente chora. Por quê? Porque as lutas, as adversidades faz buscar. Pode perceber, irmão. Aí, irmãos, quero ser breve aqui. Aí a Bíblia diz que Josafá ele vai orar. Aí, 2 Crônicas 20, no versículo número 12, ele vai falar assim: Josafá, irmão, ele está orando dentro da casa de Deus. Percebe? Aqui é a oração de Josafá. Aí ele começa a orar dentro da casa de Deus. Percebe que o inimigo se levantou. Ele foi para a casa de Deus e começou a orar. Porque o levante te faz orar. O levante te faz buscar. A adversidade te faz buscar a Deus. A adversidade te mostra o quão dependente de Deus você é. Aí escuta só isso aqui. Aí Josafá começa a orar. E ele fala assim: ó nosso Deus, acaso não executarás teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para que possamos resistir essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, a oração de Josafá é uma oração muito longa. Aí eu achei interessante esse versículo. Percebe que ele fala assim: Senhor, essa multidão que está vindo aí, eu não posso resistir. Ele está dizendo assim: Deus, eu não consigo. Essa multidão que está vindo é mais forte do que eu. Mas ele fala assim: mas nós não sabemos o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Olha que interessante, irmão. Olha que tremendo. O inimigo está vindo contra Josafá. O que está vindo contra Josafá é um exército numeroso. Irmão, a Bíblia fala que é um exército muito grande. O inimigo tem um exército poderoso vindo contra Josafá. Aí Josafá vai começar a orar. Ele fala assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Como disse o salmista: levanto os meus olhos para o monte e direi: de onde me virá o socorro? Percebe que o salmista, no Salmo 121, ele está se fazendo uma pergunta. Levanta os meus olhos para os montes. Olhar para o monte, olhar para o alto. Ele está dizendo: estou olhando para ti, Senhor, mas de onde me vem o socorro? Ele faz uma pergunta, mas automaticamente ele se responde. E ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Percebe que Josafá continua olhando para Deus. Mesmo sem saber o que fazer, ele está com os olhos em Deus. Porque o nosso socorro vem de Deus, irmão. O socorro vem do alto. O auxílio vem do alto. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é ajudador. A Bíblia diz que o Senhor é varão de guerra. Moisés disse, quando, eita glória, pode tomar leitura de Êxodo 15, quando Deus livra o povo das mãos de Faraó, quando Deus matou o exército de Faraó fechando o mar, a Bíblia diz que Moisés ele vai cantar, e no cântico Moisés disse assim: o Senhor é varão de guerra. Aleluia, Deus! Deus é homem de guerra, irmão. Eita glória! Aleluia, Deus! Escuta só isso aqui. Percebe? Josafá está chamando a pessoa certa para a batalha, porque Deus é homem de guerra. Percebe que Josafá vai falar: Senhor, o inimigo está vindo aí contra mim. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho força, Deus. Ele começa a orar e ele vai dizer assim: Senhor, eu não tenho força, Senhor. Eu não posso resistir esse inimigo. Oh glória! Eu não sei o que fazer, Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti. Irmão, olha o que vai acontecer quando Josafá orou. A Bíblia diz que estavam todos na casa do Senhor. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eiel, filho de Matanias, levitas, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção toda Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia, Deus, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Josafá não sabia o que fazer. Quando ele ora, ele fala: Senhor, não sei o que fazer. Aí Deus vai responder. Deus falou assim: Josafá, não tenha medo, porque a batalha não é sua, é minha. Irmão, quando Deus falou que ia entrar na guerra, acabou pro inimigo, porque Deus não perde batalha. Quando Deus entra, Ele entra para vencer. A Bíblia vai dizer que o Senhor é invencível nas batalhas. Eita glória, aleluia, Deus, eita glória. Irmão, escuta isso aqui, escuta, pelo amor de Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus falou assim: Josafá,
e toda Judá, não tenha medo e não desanime por causa dessa multidão, porque a batalha não é de vocês, é do Senhor. Olha o que Deus falou: quem vai pelejar não é vocês, é eu que vou pelejar por vocês. O salmista disse que o Senhor é invencível nas batalhas. Eu nunca vi Deus perder batalha. Quando Deus fala que vai entrar, Ele entra para dar vitória. Eita glória! Oh glória! Eita glória! Eita! A Bíblia diz, irmão, que Deus tomou a boca de Isaías. Isaías 43:13. Deus disse assim: antes que houvesse esse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, se Deus falou que vai agir, não tem como o inimigo impedir. Percebe que Deus falou assim: Josafá, fica tranquilo, porque nessa peleja não tereis que pelejar, sou eu que vou pelejar por você. Irmão, tem coisas que Deus sabe que a gente não é capaz, então é Ele que faz por nós. Você quer prova disso? Vou te provar que tem coisas que a gente não é capaz e é Deus que faz por nós. Se você tomar a leitura de Tiago, a Bíblia diz que todo tipo de réptil, animais, o ser humano consegue domar, mas a língua, o ser humano não consegue domar. Eu fiz uma pergunta para Deus, falei: Senhor, se a Bíblia diz que a gente não consegue dominar a língua, então como que eu vou ser liberto da língua? Como que eu não posso falar palavras se não te agrada? Escuta só, se a Bíblia diz que a língua é incontrolável, então como que eu não vou ter domínio sobre a língua? Sabe o que Deus me fez entender? Você lembra de Isaías 6? Percebe que o anjo tirou a brasa do altar e tocou na onde? Na boca de Isaías. Porque como diz em Tiago, a língua é um membro incontrolável. Deus sabe que Isaías não era capaz de dominar a língua. Por isso que foi o anjo que tirou a brasa e tocou na boca dele. Porque aquilo que você não consegue fazer é Deus que faz por você. Irmão, tô até sem voz. Minha voz vai até embora. Eita Jeová. Aí eu acho interessante, irmão, quando Deus fala assim: Josafá, fica tranquilo, que essa situação não é você que vai tomar conta. Essa situação não é vocês que vai lutar, sou eu que vou lutar por vocês. É Deus que entrou na peleja e já era pro adversário, acabou pro adversário, porque quando Deus fala que vai entrar, é só vitória, irmão. Aleluia, Deus é vitorioso. Aí escuta só isso aqui, aí percebe, aí a Bíblia diz, irmão, vou resumir. Josafá vai começar a colocar os levitas na frente. Os levitas começam a cantar para Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele vai confundir o adversário. O adversário vai começar a se atacar uns aos outros. Irmãos, sabe o que eu achei interessante aqui? Pode tomar leitura. A Bíblia diz que o inimigo começa a se destruir. Enquanto o povo está adorando, o inimigo começa a se destruir. Olha que interessante. Pode tomar leitura. Percebe que o inimigo estava vindo para atacar Josafá. Só que o povo começa a cantar. O povo começa a dizer assim: dá graças ao Senhor porque o Senhor é bom. No momento que eles começavam a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada. Olha que tremendo, irmão. O povo adorando e Deus trabalhando. Irmão, enquanto você adora, Deus confunde o inimigo. A adoração faz Deus confundir o inimigo. Você lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas estavam na prisão, aprisionado. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar louvores. Deus enviou um terremoto lá dentro. As prisões se abriram. As correntes se soltaram. Deus se manifesta na adoração. Porque a Bíblia diz que o Senhor é muito digno de ser louvado. Adora a Deus. O inimigo estava vindo de encontro, mas Josafá está adorando. Josafá está louvando. Enquanto Josafá adora, Deus confundiu o inimigo. E a Bíblia diz assim no versículo número 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, onde puderam se olhar para o deserto, procuraram para ver a multidão. Só avistaram o cadáver pelo chão, e nenhum sobrevivente. Agora segura isso aqui. No versículo número 1, vai dizer que o inimigo se levantou. No versículo número 24, vai dizer que quando Josafá chegou lá para ver, só enxergaram cadáver pelo chão. Peraí. No versículo número 1 vai dizer que o inimigo se levantou. Se levantou amonitas, moabitas e meunitas. Só que no versículo número 24, vai dizer que eles chegaram lá, só tinha cadáver pelo chão. Deus permitiu o inimigo se levantar, mas se levantou para cair. Irmão, Deus não permite o inimigo se levantar para prevalecer. Deus permite o inimigo se levantar para cair. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus joga por terra a adversidade contra mim e a tua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão. Deus abençoe a sua vida.